Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos então a essa nossa nova aula. E hoje nós vamos discutir um pouquinho então sobre Platão, política e o mundo das ideias. Na verdade, a gente vai fazer um inverso, Primeiro vamos discutir o mundo das ideias, para aí sim podermos compreender a forma como Platão compreende a política, na verdade, está tudo linkado, uma coisa acaba levando a outra. Mas vamos em frente, então. Na aula passada, eu havia falado com vocês sobre Sócrates e os sofistas, e é importante a gente fazer só uma retrospectiva rápida aqui, porque acontece o seguinte. Nós fazemos, a partir de Sócrates, nós dissemos isso na nossa última aula, que a partir de Sócrates nós teremos um marco divisor filosófico, certo? Onde a gente compreende logo no início da filosofia, aquela filosofia que está anterior a Sócrates, são os pré-socráticos, a filosofia cosmológica e por aí vai, a natural, e teremos uma filosofia pós-Sócrates, ou depois de Sócrates, ou a partir de Sócrates. É preciso, então, que a gente compreenda o Platão dentro dessa perspectiva, perspectiva pós-socrática, ou através de Sócrates, ou a partir de Sócrates. Temos que Platão ele foi discípulo de Sócrates, embora algumas pessoas digam que talvez Sócrates tenha sido apenas um personagem de Platão, de modo que tudo que nós conhecemos de Sócrates está principalmente nos escritos do próprio Platão, no livro A República, e em alguns também de Aristóteles, e por aí vai. Mas muito do que sabemos de Sócrates não deixou nada escrito, muito do que sabemos de Sócrates conhecemos a partir de Platão. Então precisamos entender toda a filosofia de Platão enquadrada dentro da perspectiva socrática que nós vimos na aula passada, tá certo? Bom, vamos em frente então com Platão. Platão ele nasceu no ano de 1428 a.C. e faleceu em 347. Ele nasceu em 428 e faleceu em 347 a.C., certo? Então, século 3, século 4, século 5 a.C. é a perspectiva onde nós encontramos a teoria de Platão. Bom, quando a gente começa a estudar Platão, eu separei aqui para vocês algumas palavras-chave do que nós precisamos compreender em Platão. Platão ele fica conhecido basicamente por ele criar, neste período, uma teoria do conhecimento. Ele e o próprio Sócrates, nós entendemos o estudo de Platão e de Sócrates a partir desta perspectiva, que é uma teoria do conhecimento. É o entendimento de, se o homem usa a razão, é necessário compreendermos como que esta razão produz conhecimento. Conhecimento é algo humano, então precisamos compreender como que o conhecimento ele surge, o que motiva, o que possibilita a construção do conhecimento. Para a gente entender a teoria do conhecimento de Platão, é muito útil a alegoria da caverna, que é tão falada de Platão. Fala-se muito sobre a alegoria da caverna ou o mito da caverna, e realmente é importante nessa perspectiva, esta alegoria que ele apresenta aqui. Vamos tentar fazer uma análise bem rápida do que seria a alegoria da caverna de Platão, para nós compreendermos o que é a teoria do conhecimento dele. Bom, tem um mito, então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, busquei da internet, que é mais ou menos isso aqui que o Platão vai relatar lá na República, onde ele fala sobre o mito da caverna. Ele diz o seguinte, olha, é uma imaginação, na verdade, é claro que aqui, fica parecendo que é óbvio as coisas, mas é necessário que a gente faça uma imaginação. A imaginação é o seguinte, homens, seres humanos, que nasceram e foram desde bebês acorrentados numa caverna, de modo que eles não conseguiam mexer as cabeças e tudo o que eles enxergavam era a parede que estava à sua frente, e as sombras que eles viam ali na frente, certo? Tudo que eles conseguiam ver é isso, desde que nasceram. Então veja, essa perspectiva aqui é a perspectiva da realidade que estes homens conhecem. Tudo que estes homens conhecem como realidade são as sombras que eles visualizam aqui.
Eles não têm outro comparativo, não tem outro elemento para eles compararem. Tudo que eles veem, então se torna o mundo, né? Se torna o mundo da realidade deles, correto? Contudo, nós que estamos aqui, né, enxergando a imagem, nós percebemos que esta realidade que eles estão observando não é bem a realidade, né? Nós conseguimos perceber que tudo o que eles estão enxergando, na verdade, são sombras, né, do que vem de fora da caverna. Então, nós temos aqui uma chama acesa, né, que emite luz, e temos aqui outras pessoas, né, que colocam aqui imagens específicas, e essas pessoas, então, conseguem ver as sombras dessas imagens, mas eles não sabem que são sombras, né? Eles sabem que é tudo o que eles veem. Então, para estes homens, né, isso que eles enxergam é toda a realidade, né? No mito da caverna, ele vai dizer o seguinte, que um destes homens, ele se liberta, né, dessas correntes e ele sai da caverna, né? E aí ele percebe que, na verdade, aquilo que eles achavam que era a realidade, na verdade não era a realidade. Eram apenas sombras da realidade. Eram representações da realidade. A realidade é muito maior, né? Ou ela é forjada, ou ela não interessa. O que interessa é que a realidade ela é muito maior do que aquilo que eles imaginavam ser toda a realidade. Bom, em que esse mito da caverna ele nos ajuda? Ele nos ajuda o seguinte, dentro da compreensão da teoria do conhecimento de Platão, Platão vai trazer dois elementos, dois conceitos para a gente, que ele vai chamar de mundo sensível e de mundo das ideias, né? Para Platão, o mundo sensível é este mundo que nós vivemos, certo? E que nós percebemos pelos nossos sentidos, né? Tudo que nós conhecemos pelos sentidos que nós temos, né? Nós conhecemos aquilo que nós vemos, então nós estamos usando a visão. Nós conhecemos aquilo que nós tocamos, usando o tato, que nós cheiramos, usando o olfato, né? Que nós degustamos, usando o paladar, que nós ouvimos, usando a nossa audição. Então, tudo que nós conhecemos a partir da sensibilidade, a partir dos sentidos que nós temos. São os sentidos do corpo, né, que o corpo proporciona, né, que faz a ligação entre a nossa mente. A nossa mente, então, percebe o mundo no qual nós estamos vivendo a partir dos sentidos. Então, este é o mundo sensível. Toda a realidade que nós conhecemos por causa dos nossos sentidos. Então, vivemos no mundo sensível, né? Ou seja, toda a realidade que nós conhecemos a partir do nosso corpo. Contudo, ele vai dizer o seguinte, que o mundo sensível, ele nada mais é do que uma representação do mundo das ideias. Tudo que nós sentimos, nós tocamos, não é realmente a realidade. É só um fragmento da realidade. É uma representação da realidade, né? Existiria um outro mundo, né, que é um mundo perfeito, um mundo onde nós só conseguimos perceber através da razão. Nós precisamos imaginar. É um mundo inteligível. Nós não conseguimos perceber com o nosso corpo. Nós não conseguimos perceber com os nossos sentidos. Tá certo? Então existiria então dois mundos, um mundo imperfeito, que é este mundo que nós conhecemos através dos nossos sentidos, e um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, o mundo ideal. Então ele traz aqui essas concepções. Olha, o mundo sensível é um mundo da imperfeição e é um mundo onde existe uma representação da realidade. O mundo das ideias é um mundo onde existe a perfeição, onde existem as coisas que são as ideais e seria a realidade pura. Veja bem, pelo conceito de representação da realidade que Platão traz, ele não está dizendo que não seja a realidade, né? É a realidade sensível, é aquela parte que nós percebemos, mas ela é uma representação da realidade porque ela é apenas uma parte, é uma forma imperfeita que nós conseguimos, né, que nós conseguimos perceber da realidade. Lembrem-se, por exemplo, lá em Sócrates, né, quando Sócrates, nos seus diálogos, né, ele perguntava algumas coisas, né, para os sofistas. Então ele perguntava assim, por exemplo, o que é a justiça? Veja bem, essa pergunta de Sócrates em Platão, a gente vai encontrar o conceito de justiça aqui no mundo das ideias.
Quando Sócrates pergunta o que é a justiça, né, ele está perguntando o que é a justiça pura, né, a ideia de justiça. Então, quando o sofista responde, né, tal coisa é justa, né, tal exemplo é um exemplo de justiça, o Sócrates vai retrucar dizendo, olha, isto é uma representação da justiça. Né, mas o que é a justiça? Né, então, é um mundo onde nós não conseguimos visualizar, não conseguimos tocar, não conseguimos sentir, né, porque é um conceito perfeito. Né? A mesma coisa a gente pode fazer um exercício. Quando eu falo com vocês, por exemplo, de um animal, né, qualquer, eu falo com vocês, por exemplo, de um cachorro. Né? Veja bem, vocês, no momento em que eu disse cachorro, possivelmente vocês imaginaram um cachorro. Né? Mas veja bem, cada um de vocês imaginou um cachorro diferente. Né? O que vocês imaginaram, na verdade, foram experiências sensíveis, né, que vocês tiveram com cachorros. Nenhum de vocês já viu todos os cachorros do mundo, né? Os do passado, os do presente e os do futuro. Né? Todos nós já vimos alguns cachorros. Né? Eu, na minha cidade, em Montes Claros, já vi vários cachorros. Vocês aqui na realidade, na cidade de vocês já viram vários cachorros. Mas quando eu pergunto para vocês o que é um cachorro, um cão, eu estou perguntando de uma ideia. Existe uma ideia geral de cachorro, né? E existem os cachorros reais, né? Então essa é uma perspectiva que dá para a gente poder fazer o exercício, né? O que nós conhecemos são cachorros reais, mas na verdade cada um desses cachorros, desses cães, são representações de uma realidade pura, ideal, que é a ideia de cachorro. Por isso o mundo das ideias, né? O mundo das coisas realmente existentes. Então existe uma ideia de cachorro. Eu não consigo tocar uma ideia, né? Eu só consigo perceber a ideia a partir da minha razão. Eu não percebo uma ideia pela minha visão, pelo meu tato, pelo meu paladar, pelo meu olfato, pela minha audição, né? Ou pela minha visão. Eu só percebo as ideias pela minha inteligência. É necessário, então, um exercício inteligível, um exercício de razão para que nós possamos conhecer as coisas puras. A mesma coisa a justiça. Todos nós já vimos exemplos de coisas justas, né? Mas nenhuma coisa justa que nós já vimos, nenhum exemplo de justiça que nós já vimos é a própria justiça, é o conceito perfeito de justiça, né? Nenhum exemplo de amizade que nós vivemos, que nós temos, é a amizade pura. Então veja bem, existem amizades, existem exemplos de justiça, existem exemplos de amor, mas o amor, né, a justiça, a amizades, são conceitos perfeitos, são conceitos ideais que só existem no mundo das ideias. Ok. Para que serve, né, essa divisão que o Platão faz entre mundo sensível e mundo das ideias? Bom, vamos à frente então. Para a gente poder compreender essa divisão, é necessário que a gente faça um outro exercício de mentalidade, né, que diz respeito a uma outra teoria do Platão, que é a teoria da reminiscência da alma. Tá bom? Então veja bem, separa as duas coisas aí. Nós temos lá a teoria do conhecimento, onde o Platão vai falar sobre o mundo sensível, o mundo das ideias. Nós já vimos mais ou menos, demos uma pincelada. Agora guarda isso para a gente poder tentar compreender. Nós vamos para um outro capítulo, que é o que diz respeito ao que ele chama de teoria da reminiscência da alma. Como assim? Platão diz o seguinte, né, que nós, na nossa existência, ela se dá através de uma junção e oposição ao mesmo tempo entre corpo e alma. Né? Nós existimos dentro dessas duas perspectivas. Nós somos corpo, porque nós estamos materialmente vivendo neste mundo sensível, né? Vivemos, experimentamos o mundo sensível através do nosso corpo, através dos nossos sentidos. Só que todo o corpo ele é habitado por uma alma, certo? E esta alma ela é intocável, não dá para a gente tocar. Né? Nós só conseguimos perceber a alma pelo conceito, né? Ou seja, a alma pertence ao mundo das ideias. Né? Mas nós vivemos nessa junção, né, entre corpo e alma. Ele vai dizer, inclusive, que o corpo seria o túmulo da alma. Né? Bom, dentro dessa perspectiva, ele vai dizer o seguinte, todas as almas, né, que estão presas a corpos, todas as almas já viveram, já estiveram, né, já teriam estado naquilo que ele chama de mundo das ideias. Todas as almas já estiveram no mundo das ideias.
todas as almas já experimentaram, do ponto de vista inteligível, né, a perfeição dos conceitos, né? O que acontece é o seguinte: quando a gente nasce, a nossa alma se aprisiona neste corpo e esta alma se esqueceria das ideias. É uma visão que está colocando aqui. Então, quando a gente nasce, a nossa alma, que já viveu, já experimentou o mundo das ideias, essa nossa alma ela se esquece das perfeições e, a partir de agora, ela começa a entrar num processo de reminiscência. O que é reminiscência? É lembrar das coisas. A gente começa a lembrar das coisas. Só que como que nós lembramos das coisas? Nós vamos lembrar das coisas a partir do momento em que, pelo corpo, a gente começa a experimentar as representações dessas coisas no mundo sensível. Então, veja bem, a alma já teria vivido, né? Já teria sabido o que é a justiça no mundo das ideias. Uma vez que essa alma se aprisionou num corpo, se aprisionou no seu corpo, então nós não somos mais capazes, né, de saber a perfeição do que é a justiça. Mas, através do corpo, nós começamos a experimentar, né, pela sensibilidade, né, pelo tato, pela audição, pela visão, nós veremos exemplos do que é justo e a gente vai começar a relembrar. Né? Não lembrar perfeitamente, mas nós vemos alguma coisa e dizemos: olha, aquilo é justo. Como assim? Como você sabe o que é justo? Você viu alguma coisa, né? Você viu uma ação, uma atitude de alguém, como você diz que aquilo é justo? Então veja bem, você está vendo algum elemento, você está vendo um evento a partir da sua visão, a partir da sua audição, né? Através do seu corpo, dos seus sentidos, você está vendo algo e você começa a elencar, a classificar aquelas coisas que você vê a partir de conceitos que pertencem ao mundo das ideias. Então, é um processo de reminiscência. A alma entra num processo de reminiscência. Só que esta alma, ela não consegue, né, completar corporeamente, né, chegar ao máximo, ao topo, o completo dessa reminiscência, não consegue se lembrar de tudo, né, perfeitamente. O que vai acontecer é o seguinte: aí ele vai trazer um outro elemento para a gente, que é a teoria tripartite da alma. Ele vai dizer o seguinte: essa alma, né, que habita o nosso corpo, ela tem 3 fases, né? Ela é composta de 3 elementos, né? Existe uma parte da nossa alma que ele vai dizer que ela é irascível ou sentimental, né, que estaria no coração. O que é a parte irascível da alma? É aquela parte da alma em que nós vivemos o sentimento, a ira, né, o amor, a ira, o amor, o perdão, a amizade, tudo aquilo que diz respeito ao sentimento, né? Sentimento este que nós sentimos com o nosso corpo e com a nossa mente, né? Ele vai dizer que é uma parte da alma, tá certo? A coragem e por aí vai, tudo isso diz respeito à parte irascível da alma. É um experimento da alma dentro do corpo. Existe uma outra parte da alma que é mais ligada ao corpo ainda, né, que é a parte apetitiva ou concupiscível da alma. Diz respeito aos apetites do corpo, né? Diz respeito à gula, diz respeito à vontade de comer, né? São necessidades do corpo. O corpo precisa se alimentar, né? O corpo precisa comer, o corpo precisa, né, de se satisfazer sexualmente também, por isso a parte concupiscível, né? Então, todos os apetites do corpo, né, existe uma parte da alma que tenta responder, tenta entregar ao corpo esta parte apetitiva do corpo, a parte que o corpo necessita para continuar corpo, para continuar vivo, né? Então, veja bem, o que vai acontecer aqui é o seguinte: a alma tendo essas 3 partes, existe a terceira parte, que é a parte da razão, a parte da lógica, né? A alma que está presa a este corpo, né? Quanto mais a alma presa neste corpo, aliás, né? Nós temos a tendência a desenvolver mais ou menos uma dessas partes, né? Algumas pessoas acabam se desenvolvendo mais a parte irascível da alma. Então, são pessoas muito sentimentais, pessoas que odeiam muito ou que amam muito, né? Que agem muito com o coração, né? Ou muito com o sentimento.
né? Então são pessoas que o sentimento ele é contrário à razão. Então geralmente quem vive muito, de forma muito sentimental as coisas, acaba desenvolvendo muito esta parte da alma e se esquece de exercitar a outra. É como se fosse um exercício físico, né? Você malha muito o braço e se esquece de malhar a perna, mais ou menos assim. Né? Existem outras pessoas que acabam desenvolvendo mais, né, a parte apetitiva da alma, certo? Então, a pessoa que se entrega a prazeres da gula, né, ao comer, né, ao fazer o exercício físico, ou seja, a manutenção do corpo, a satisfazer os prazeres, né, e os desejos do corpo, né, propriamente dito, né, sexuais, ou da fome mesmo, ou de outros prazeres qualquer, né, aquilo que diz respeito ao corpo. Então, veja, a alma... A parte da alma que se apega mais ainda ao corpo é a parte que mais irá se desenvolver. E existem outras pessoas que conseguem, né, desenvolver mais a parte da lógica, mais a parte da razão. Esta pessoa que desenvolve esta parte aqui, para Platão, é o filósofo. Né? É aquela pessoa que lá na Alegoria da Caverna consegue se desvencilhar daquelas correntes e enxergar o mundo como de fato ele é. Aquelas correntes que nós vimos lá na Alegoria da Caverna, o que significam aquelas correntes para Platão? Aquelas correntes são tudo aquilo que nos aprisiona, né, à falsidade, nos aprisiona ao mundo sensível, nos aprisiona às sombras do que nós vimos. São os preconceitos e por aí vai. Né? Poucas pessoas, para Platão, teria condições de fato se libertar daquelas correntes. Né? Então, quando você olha para o mundo e você fala, não, as coisas são como são, isto que eu vejo é a realidade, né? E você não consegue questionar isso, você não consegue se livrar destas correntes, né? Então, para Platão, você estaria recusando a lógica, recusando a razão. Né? Você estaria, provavelmente, desenvolvendo uma outra parte da sua alma neste seu corpo, né? Ou a parte irascível ou a parte apetitiva, certo? Ou seja, você estaria preocupado com outras coisas, em satisfazer outras coisas, geralmente ligadas ao corpo e não tão ligadas à alma. A alma aqui em Platão não tem muito uma visão religiosa não, tá certo? O conceito de alma de Platão aqui diz respeito à lógica, diz respeito à inteligência, diz respeito à razão, tá certo? Bom, vamos tentar andar aqui para a gente poder compreender então. Para eu ter uma visão geral, né, do que Platão está chamando de mundo das ideias, então, eu trouxe para vocês aqui essa pintura, uma pintura de 1632, né, a pintura do Rembrandt, chamada Filósofo em Meditação. Essa pintura é interessante, eu já vi ela cair no vestibular, inclusive, porque aqui nós temos a figura do filósofo, né, e nós temos aqui uma sala escura, completamente escura, mas nós vemos a luz que entra aqui da janela, certo? E dá cor ao filósofo, certo? E a partir dessa cor, dessa luz que entra, a gente consegue perceber, né, se ilumina algumas outras coisas dessa sala. Nós percebemos aqui, inclusive, uma escada, né, que dá para algo superior, né, que seria a representação do mundo das ideias. Então veja, o filósofo é alguém que consegue perceber este caminho, né? Temos aqui uma outra pessoa que está, né, ou seja, ao invés de observar essa luz que vem de fora, que ilumina tudo, ela está aqui preocupada com os afazeres de acender um outro fogo, né? Alguma coisa que talvez não perceberia, talvez alguma coisa que apenas aqueça o corpo, certo? Mas não ilumine a alma, não ilumine a razão, não ilumine a perspectiva. Então é bem interessante essa pintura através dessa... Eu não sou crítico de arte, mas essa pintura ela traz alguns desses elementos que são importantes para a gente poder compreender. Certo? Bom, então, só para ver se vocês conseguiram compreender, então, né, nós temos então a ideia do mundo, o mundo sensível, que é esse mundo onde nós estamos vivendo, certo? Tudo que nós enxergamos, tudo que nós experimentamos são, na verdade, fragmentos da realidade, né? São representações da realidade, e a realidade, para Platão, pertence ao mundo das ideias. Então, é necessário que, para que nós compreendamos esse mundo das ideias, né, a gente exercite a parte da alma que tem a ver com a razão, que tem a ver com a lógica, que tem a ver com a inteligência e por aí vai. Quanto mais a gente se dedica, né, ao conhecimento, né, ao estudo, né, o filósofo é o amante do conhecimento, né, o amante da sabedoria. Quanto mais a gente se debruça à filosofia, então para Platão, mais próximos nós estamos de conhecer a verdade. Por quê? Porque quanto mais nós nos debruçamos a conhecer
a filosofia, né, a estudar a filosofia, mais a gente se distancia desta parte do mundo sensível, mais a gente desconfia do que é sensível, mais a gente se liberta daquilo que nos aprisiona ao corpo, que nos aprisiona, né, ao próprio mundo sensível, à dependência desse mundo sensível. Bom, dentro dessa perspectiva, né, do mundo das ideias, aparece a forma como Platão enxerga a política, né, e nós vamos tentar compreender aqui. Platão, ele vai nutrir ao longo de sua vida uma desconfiança muito grande com a democracia. Vamos lembrar que Platão, né, está em Atenas, né, está vivendo em Atenas. Atenas, né, a grande mãe da democracia, né, um governo do povo, governo de todos, né, de todos os cidadãos. Obviamente que mulheres não estavam dispostas ali, escravos, estrangeiros, analfabetos, pessoas sem posse e por aí vai. É um modelo de democracia, mas por povo a gente está considerando um cidadão específico, que existe uma seleção específica para esse cidadão. Platão, contudo, ele vai ter uma desconfiança muito grande com a democracia e ele vai dizer, olha, será que a democracia é a melhor forma de governar? Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, existem 3 formas de governar. Ele classificava como 3 as formas de um governo. Né? Ele vai falar sobre a timocracia, né, que diz respeito ao impulso do guerreiro. É um exemplo, por exemplo, de Esparta. Né? É aquele governo que tem a ver com o impulso guerreiro. Aquele governo que diz o seguinte, olha, estamos prontos para a guerra, né? Então... dentro dessa concepção que ele traz, né, do mundo das ideias e da reminiscência da alma, são pessoas que se debruçam, né, à parte irascível da alma. Né? São pessoas corajosas, são pessoas que não têm medo, né? São pessoas mas que todo o governo, toda a forma de governar, tudo o que diz respeito ao progresso da sociedade, tem a ver com este ato guerreiro, com este impulso guerreiro, com esta coragem, né? Então, o conhecimento acaba ficando para trás, porque a parte da alma, que é da razão, né, ela acaba não vingando. Então, vamos pensar aí nas sociedades beligerantes, né, sociedades bélicas, sociedades que estão sempre em guerra, né? Qual futuro teria uma sociedade que está sempre em guerra, sempre se preparando apenas para a guerra, onde a educação é para a guerra, onde o corpo ele é necessário, as armas são necessárias, né? A fortaleza do corpo é necessária, as artes marciais são necessárias, mas e o conhecimento, e a reflexão, e a crítica, né? E como que nós poderíamos progredir mentalmente e racionalmente e um conhecimento diferente se tudo na sociedade, né, se todo o governo da sociedade, tudo que governa a sociedade se dá a partir de um impulso guerreiro. Né? Então ele vai dizer que a timocracia é um exemplo ruim de governo, ele vai falar abertamente aqui de Esparta e de outras sociedades que são, segundo ele, uma timocracia. Ele vai falar da oligarquia, né, que seria o governo dos mais ricos. Né? Só que os governos mais ricos, eles estão preocupados, né, quando o governo é dado por esses mais ricos, eles estão preocupados com lucro, eles estão preocupados com exploração, eles estão preocupados em juntar posses, né, em propriedade. Então são pessoas que, para Platão, desenvolvem aquela parte, né, mais apetitiva e concupisciva da alma. Né? Então a pessoa que é rica, né, então ela explora o trabalho do outro, ela junta posses, e o que ela faz com essas posses? Né? Ela se alimenta, ela engorda, ela se debruça em deleites, né, sexuais e por aí vai, né? E se esquece também, né, de alimentar a outra parte da alma, que é a parte da razão, a parte da lógica. Né? Por que questionar as coisas? Se as coisas estão bem para mim, por que eu irei questionar? Né? Então um governo, uma sociedade governada por oligarquias, né, por uma elite oligárquica, para Platão também é um péssimo governo, é uma forma ruim de se governar. E por último ele vai dizer sobre a democracia. Né? A democracia seria o governo do povo, e ele entende como povo aí a parte mais pobre da sociedade. Contudo, ele vai dizer o seguinte, que dentro de uma democracia, né, sobretudo uma democracia representativa, ele vai dizer que em uma democracia vai prevalecer sempre a demagogia. Por que demagogia? E aí ele faz uma crítica, né, contundente aos sofistas. Né? Porque ele diz o seguinte, numa democracia representativa, então o povo vota. Né? O povo vota em seus representantes. Né? Esses representantes, então, eles disputam
a confiança do povo. E como eles vão convencer o povo a votar neles? Com demagogia, né? Com falas muito bonitas, né? Mas que desmonta a própria filosofia. Não é filosofia, não é uma busca verdadeira pelo conhecimento, pela ciência, né? São apenas palavras bonitas, é apenas sofismo, né? Como nós dissemos na última aula. Então ele vai dizer que a democracia vai ter uma desconfiança muito grande com a democracia. Embora a democracia pareça algo bonito, porque seria o governo do povo, né? Este povo, ele é composto por pessoas, né? Que não é a totalidade das pessoas que conseguem desenvolver a parte racional da alma também. Os pobres são pessoas famintas, são pessoas que precisam sobreviver, né? Então são pessoas que geralmente também estão alimentando aquela parte mais apetitiva da alma, né? Porque tem necessidade do corpo. A necessidade é viver, a necessidade é sobreviver, então precisa se alimentar. Né? Então, às vezes, vota com o estômago, né? Ou às vezes vota com o sentimento. Às vezes são pessoas que desenvolvem a parte mais irascível, a parte da coragem, acaba se deixando levar, né, por discursos de coragem, por discursos guerreiros, por discursos patrióticos e por aí vai. Né? Mas será que o povo teria condições, uma parcela grande ou a maioria do povo teria condições de desenvolver a parte racional, né? E aí sim termos uma democracia verdadeira? Ele vai olhar com desconfiança e dizer que talvez não. Então a democracia seria, na verdade, uma grande demagogia. Então ele vai ter uma crítica muito grande à democracia. Mas então ele vai ter uma proposta política, né? Ele vai propor a chamada sofocracia. Vamos lembrar que sofo vem de sofia, né? Vem de filosofia. Então a sofocracia seria o governo do filósofo. Né? Ele vai falar sobre o rei filósofo. É um exemplo que ele dá, inclusive, bastante interessante, do rei filósofo. A sofocracia, então, seria um governo, né? Uma sociedade governada pelo filósofo. Por que pelo filósofo? Porque para ele, filósofo é aquela pessoa, né? É a única pessoa que consegue desenvolver a parte racional da alma, né? Se desprende daquela parte mais apetitiva, se desprende daquela parte mais irascível e consegue desenvolver a forma racional. Contudo, faz parecer, nessa sofocracia de Platão, né, que ele está criando uma nova oligarquia. Afinal de contas, né, quem tem condições de estudar não seriam os mais ricos, não seriam uma elite, né, então uma sofocracia não cairia automaticamente em uma oligarquia ou em uma plutocracia, alguma coisa assim. Para isso, o Platão ele vai trazer uma resolução, né, uma forma de resolver isso, que ele vai chamar de processo de educação equitativa. Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, a educação de todas as crianças, todas, absolutamente todas, ela deveria se dar exclusivamente pelo Estado. Certo? Exclusivamente pelo Estado. Então, a criança nasceu, né? Então não é a família quem deveria educar as crianças, principalmente os primeiros 7 anos. Por quê? Porque uma família oligárquica vai passar para aquelas crianças, vai dar uma educação oligárquica para aquela criança, né? Então a criança ela já entra num processo que não é equitativo, né? Então os mais pobres, famílias mais pobres, vão ter menos condições de dar uma educação geral, total para as crianças, para as suas crianças, e as mais oligárquicas vão acabar, né, por uma questão própria mesmo do elitismo, dando uma educação sofista, né, para aquela criança e por aí vai, ou seja, teríamos uma desigualdade educacional. Então ele vai dizer, todas as crianças, independente da classe a qual elas pertencem, né, elas deveriam ter uma educação equitativa pelo Estado. Como seria essa educação? Bom, até os 20 anos, né, o Estado ele educa aquelas pessoas, né, até os 20 anos. Quando a pessoa fizer 20 anos, vai ser feita uma análise, né, sobre qual a tendência daquela pessoa, né, a tendência pela educação que ela teve e tal, qual a tendência de qual parte da alma, de fato, né, ela acabou ao longo desses 20 anos tendendo a alimentar mais. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, aquelas pessoas que vão desenvolver uma temperança, né, maior, que vão
segundo ele, serão considerados como pessoas de alma de bronze. São aquelas pessoas que terão uma temperança e que terão que ter um controle ao longo desses 20 anos, né, vão desenvolver um controle sobre os seus desejos apetitivos ou concupiscivos. Né? Essas pessoas, então, uma vez que elas têm esse controle, mas que elas desenvolveram mais essa parte, elas vão se dedicar, elas param os estudos aos 20 anos, né, e vão se dedicar à agricultura, ao artesanato, ao comércio e por aí vai. Certo? Então, essas serão as atividades dessas pessoas, né, dentro da sociedade. Aquelas pessoas que continuam, né, que não foi percebida essa alma de bronze, que continuam os estudos, vão até os 30 anos, né, e aí quando fizer 30 anos, vai ser feita uma nova avaliação, né, e essas pessoas serão consideradas almas de prata. Né? Quem são essas pessoas? São os valentes, os guerreiros, né? São as pessoas que demonstram grande coragem, grande aptidão para os esportes, grande aptidão para a guerra. Né? Essas pessoas, então, ao longo desses 30 anos, elas vão aprender, né, a habilidade de controlar, né, a parte irascível de sua alma. É a parte que ela mais desenvolveu, só que ela vai ter um controle maior sobre essa parte irascível. Essas pessoas, então, elas vão se dedicar, né, ao exército, à guarda, à defesa da sociedade e por aí vai. E as outras pessoas que continuam os estudos, né, serão consideradas as pessoas almas de ouro. Então elas vão aos estudos até os 50 anos. Né? Essas pessoas são, para eles, os filósofos, né? As pessoas que vão desenvolver um senso de justiça e de razão muito grande. Vejam, são pessoas que não tiveram esta aptidão e nem esta aptidão, elas terão uma outra aptidão. Então veja que ele está separando muito bem, né, a sociedade. Bom, estas pessoas, então, essas pessoas serão dedicadas ao governo, né? Serão os magistrados, serão os juízes, né? Serão os governadores, os governantes e por aí vai. Né? Então, veja bem, ele não está propondo uma democracia, né? Embora ele fale de igualdade aqui. A educação ela tem que ser equitativa para todas as pessoas, independente de classe. Certo? E dentro dessa perspectiva, inclusive, o Platão ele fala de uma educação equitativa para homens e mulheres. Certo? Ele não coloca uma classificação aqui só para homens, não. Ele vai dizer que todos os corpos são habitados por almas que podem desenvolver a parte mais irascível, mais apetitiva ou mais racional. Tá certo? Então, é uma inovação, né, dentro da perspectiva política de Platão. Ele vê com desconfiança a democracia, parece que é um sentido interessante, mas ele vê com desconfiança porque ele fala que a democracia ela tende a uma grande demagogia. Por quê? Porque depende do voto e as pessoas serão convencidas, né, por um demagogo. Né, serão convencidas por um demagogo. Então acaba correndo o risco de não termos uma democracia, termos uma democracia só de fachada. Daí ele vai dizer, então todas as pessoas, o povo, primeiramente elas têm que ter uma mesma educação. Mesmo ela tendo uma mesma educação, nós perceberemos que algumas pessoas, né, irão acabar desenvolvendo partes diferentes das suas almas. Então, quem desenvolve mais a temperança, né, então vai cuidar de algumas atividades que são importantes para a sociedade. Né? Quem desenvolve mais a coragem vai se dedicar a uma atividade específica para a sociedade. E somente aquelas pessoas que conseguem desenvolver um senso de justiça, que conseguem, né, desenvolver a razão, desenvolver essa perspectiva racional, filosófica, né, o amante do conhecimento, então somente essas pessoas então deveriam se dedicar ao governo, né, à magistratura e por aí vai. Então é uma perspectiva diferente a perspectiva de Platão, certo? E ela é interessante, né? Precisamos então não olhar Platão com uma desconfiança dele, né? Mas tentar compreender a lógica do que ele está trazendo para a gente, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Deixei para vocês algumas leituras aí no Classroom. Quero que vocês façam essa leitura, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E é isso aí. Bons estudos e até mais.